Fala, formadores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Formadores de Mercado. Hoje a gente recebe um convidado muitíssimo especial. Mas antes, deixa eu falar aqui para você, se você opera cripto, eventualmente compra Bitcoin, vende Bitcoin, faz algum trade, a gente tem uma corretora parceira aqui da Formadores que chama-se BingX. Na BingX você consegue negociar com desconto nas taxas, né? E você tem diversos vouchers, bônus, etc. Então, se você está tradando cripto por aí afora, eu te recomendo dar uma olhadinha aí na BingX e passar a aproveitar os benefícios de parceria com a Formadores de Mercado. Beleza? Aqui ao meu lado eu tenho o Rodrigo. E aí, galera? Um dos sócios fundadores da Formadores de Mercado, e hoje a gente vai bater um papo com o grandioso Tarcísio, uma lenda de Bitcoin, um cara que produz conteúdo aqui no Brasil acerca de soberania, acerca de Bitcoin, liberdade. Cara, é um prazer te receber aqui, Tarcísio. Obrigado aí, salve a todos. Muito obrigado pela recepção aqui na Formadores de Mercado. Rapaz, conhecendo um pouco a história de vocês aí, eu fiquei até bastante motivado, viu? Que legal, cara. A agir mais, eu vi lá, eu conheci o escritório de vocês e o pessoal, cada venda que fazia era tocando o sininho lá. Lá é parece a Van faz isso também, né? A Van faz alguma coisa assim de tocar o sininho faz. E tal. Pô, a Van é uma baita referência, né, cara? Em termos de time comercial, em termos de imagem também, né? Sim. Na verdade, eles até lembram um pouco até o posicionamento. Sim. E isso é uma coisa legal, né? Fala sobre posicionamento, o cara acaba falando sobre valores, etc, né? Uhum. É até interessante a maneira de posicionamento da Van com o founder dela, que é o velho da Van, né? Ele até se auto-intitulou velho da Van, porque todo mundo já chamava ele assim. É parecido até com a estratégia do Adib, né? Da CIMED, de aparecer meio que um founder-led growth, né? Eles usam essa estratégia e é legal como ele se posiciona no sentido de ser um cara simples, né? E isso atrai justamente o público que ele quer atrair, né? Sim. E o velho tá rico, né, bicho? E o velho tá rico. Tá rico. Mas segundo ele, lá com os políticos lá, ele tem 0 Bitcoin. Moeda. Mas fala. Você sabe se ele tá engajado com esse tema de Bitcoin? Porque eu não vejo. Eu acho que nunca vi ele falando. Provavelmente ele tá em outra. Eu acho que vertente, assim, né? as diversificações de investimento do Luciano Hang, o dono da Van, eu acho que vão mais pro âmbito do real estate. O real estate mesmo, né? Tanto que ele tá envolvido com o Sena Tower, essas... Isso, é o que parece. Se você tá vendo aí e não sabe o que é o Sena Tower, o Sena Tower é um prédio que vai ser construído aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que diz aí que vai ser o maior prédio residencial da América Latina. Eu acho que é principal do mundo, né, cara? Tem Caramba, do mundo, passar o Burj Khalifa? É porque o Burj Porque geralmente uma estrutura desse tamanho tem que ter uma fundação muito bem robusta, né? Se você for ver o Burj Khalifa... Cara, é porque assim, o Burj Khalifa ele não é completamente comercial, né? Sim. Eu acho que uma parte é hotel, uma parte é comercial, outra parte é visitação e outra parte é shopping. Sim. Né? E como ele, tem diversos, né? Eu me lembro quando eu fui pra Dubai, eu fui lá no Burj Khalifa, é bem massa, tu vê realmente um montão de coisa, mas... em Shanghai tem um que é assim também. Geralmente quando tem arranha-céu, nem todo ele é comercial. Mas eu acho que os caras vão fazer no Sena Tower, eu acho que é tudo comercial. É residencial mesmo. Sim, sim. Caramba, então vai ser o primeiro, né? Desse tamanho. E é nesse âmbito os investimentos do Luciano Hang. Sim. Inclusive, vou te fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Tarcísio. Cara, a gente vê caras como, o Luciano Hang são caras imensos, um cara super inteligente, super culto e tal. Por que caras como ele talvez não são atraídos pelo Bitcoin, cara? Porque aquela você acha que a gente informação não chega? Deixa eu só responder ao que você me apresentou, né? Porque acho que você me apresentou com muito mais honra do que eu mereço. Eu acho que vou até me inspirar nesse cara que você descreveu aí. Eu vou botar ele como alvo pra alcançar esse personagem aí. Mas, basicamente, eu sou só mais um servo de Deus que busco, através da minha insignificância e da minha humildade, fazer o máximo que eu posso pra contribuir com a obra, que eu acho que Deus tá soberano aqui, sobre honra e glória. E com o máximo que eu posso da minha energia, da minha força, do meu intelecto, eu vou contribuir com que pessoas alcancem a Cristo e a verdade o máximo que pode, né? A verdade em todos os aspectos, né? Na palavra de Deus, nas finanças, nas relações humanas, na relação de honra, conduta e moral, e é isso aí. E se Deus me der mais ferramentas, eu vou usar essas ferramentas. Porra, da hora, É isso aí. E vamos pegar essa verdade que você falou, a verdade em vários aspectos, né? A verdade financeira. Você acredita que o Bitcoin é a verdade monetária e o dinheiro é uma farsa? Eu acho que o Bitcoin ele é uma forma de se comunicar, é uma comunicação. Assim como nós não
conseguimos compreender todas as nuances da realidade, da natureza, o homem ele é muito falho em compreender tudo. O homem ele cria interpretações de tudo que ele vê. Nós temos mentes limitadas, visões limitadas do mundo. E todo homem que chega e diz aquilo e firma o pé em cima ali e quer determinar que aquilo é aquilo, geralmente ele não tem humildade para enxergar outros parâmetros de ver a realidade. Então, quando o homem ele tenta ser muito arrogante em determinar como as coisas são, ele perde a humildade, ele tenta ser maior que Deus, na minha visão, né? Então, eu acredito que Deus é a verdade, ele tá no centro de tudo e todos nós ou nos aproximamos ou nos afastamos dele, né? E quando nós nos aproximamos da verdade, nos aproximamos de Deus. Toda vez que você se aproxima da verdade, você reconhece. Cada vez que você sabe mais, você reconhece que você não sabe de nada. Né? Então, você reconhece sua insignificância e tudo mais. Então, pelo Bitcoin ser um protocolo de comunicação, que não existem homens arrogantes que controlam a sua emissão ou a metodologia de oferta monetária, de índice de juros e tudo mais, eu acredito que é um protocolo que respeita mais essa verdade, né? Que é a verdade que nenhum de nós compreende 100%. E através disso, por isso que ele é mais fácil você chegar à verdade através do Bitcoin. Porque você respeita parâmetros que não estão no seu controle e não deveriam estar no controle de um cara, por exemplo. De uma entidade ou de um grupo de homens, porque são informações que são variáveis. Eu não sei o que está na sua mente, eu não sei o que está na sua mente, eu não sei o que vai estar na minha mente daqui a 10 dias. Eu não sei que ideia vai surgir na minha mente daqui a 10 dias, então eu não tenho controle sobre muita coisa. E todo homem que ele chega e tenta regulamentar, por exemplo, a moeda, a gente fala da moeda, né? Hoje na economia usamos o real ali para comprar essa água, para vender, negociar e tal. Existe um grupo de homens que se posiciona ali e diz, é assim que funciona, a taxa de juros deve ser essa, porque é a meta da inflação, isso, aquilo e tal. Aí usa um monte de variáveis que são, na minha visão, artificiais. E toda vez que você cria artificialidade, você esconde a verdade. Para que a gente encontre a verdade, a gente precisa deixar que as coisas aconteçam de forma natural e livre. Como as coisas devem ser. Isso. Então, não pode existir, na minha visão, um banco central, um órgão que regulamente como as finanças devem acontecer. Um órgão que determine qual que deve ser a oferta monetária, qual que deve ser a meta de inflação. Eu acredito que todos nós temos capacidade de fazer escolhas. Eu posso aqui trocar essa garrafa de água por esse microfone, se você topar essa negociação. E eu acredito que isso é uma informação. E quando você tem um mercado que tenta regulamentar essas informações que são variáveis, você acaba criando dispersões na economia. Interessante esse ponto sobre informação, porque realmente uma troca é uma informação em termos de preço, né? Porque se eu te ofertei uma garrafa de água nesse microfone e você topou, é uma informação para o mercado de que existe uma equivalência entre o preço da água e o microfone. Você não sabe o quanto de sede eu tô sentindo a ponto de eu querer trocar o microfone pela água. Eu sei que o microfone pode custar aqui, não sei quanto é um microfone desse, sei lá, talvez uns R$250, não sei. Não faço a mínima. Rode, né? Rode é mais, né? 1.500. Deve ser uns R$1.500, não sei. Enfim, eu não sei de fato o preço disso aqui. Mas o fato de eu estar aceitando trocar esse microfone por aquela água, só eu sei, pô. Sim. Só eu sei qual tá sendo a minha necessidade por aquela água. E esses reguladores, o Estado em si, tem muito aquela visão paternalista, né? De achar que as pessoas não têm capacidade de fazer as próprias escolhas e pagar o preço das próprias escolhas. Porque, de fato, isso aqui, vamos supor que isso aqui custe R$1.500. Eu troquei por uma água que depois eu poderia trocar R$10. Sem contar o ponto de que chega uma hora que ele é o cara que produz a incapacidade de tomar escolha, né? Por exemplo, hoje a gente tem aí no mundo, e não digo nem somente ao termo do Brasil, países que fomentam a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento indivíduos com baixo conhecimento é a commodity para os caras moverem as coisas. Torna uma matéria-prima fácil de manipular, né? Exatamente. É uma visão escravagista, né? Nós temos dois principais centros de visão. A visão escravagista e a visão mais libertária, que é uma visão que a gente busca entregar responsabilidade para o indivíduo. Por exemplo, você, não sei se você é pai. Eu não sou, mas eu imagino que eu sendo pai, eu não iria querer que meu filho fosse dependente de mim a vida toda. Claro. Então vai chegar um momento que eu quero que ele aprenda a tomar as próprias decisões e quebrar a cara mesmo, e errar e acertar, para que ele ande sozinho. Eu não quero meu filho com 40, 50 anos me perguntando que decisão ele deve tomar na vida dele, ou para onde ele vai, ou o que ele deve fazer,
ou me pedindo ajuda financeira, ou sendo dependente de mim. Eu acho que nenhum pai quer o filho dependente de si. Claro. Então, sim. Não, pode falar, pode Sim. falar. Não, então, por exemplo, a mesma coisa é a forma que o Estado trata, às vezes, as pessoas. Porque cria ali tanto controle, regulação, aí usa aquele discurso. A gente sabe que é um discurso muito... como é? Como é que fala? Aquela palavra? Dogmático não. É um discurso... que usa de falácias, né? Uma criação de narrativa. Isso. Um discurso, porque precisamos cuidar de você e tal. E muitas pessoas caem nesse discurso e se tornam dependentes ali daquela infraestrutura, né? Então tem aquelas pessoas que, só por questão de poder, por querer estar no poder, sabem que aquelas pessoas que são menos instruídas, elas vão acabar sempre escolhendo ele para o poder. E tem aquelas pessoas que vão ser independentes e ele sabe que através daquele método ele não vai mais fazer, né? Não vai conseguir mais ter aquela gestão de poder. Então eu acredito que tem essa disputa, sabe? De narrativa. E a gente que tá ligado ao mercado, o mercado busca produtividade. E a gente sabe que dentro daquela visão de oceano azul, quanto mais produtividade tem, mais prosperidade para todos. Sim. Eu não preciso ser o rei da prosperidade, não preciso ser o cara ali que tá em cima do palco, todo mundo lá batendo palma para mim. Eu sei que se eu criar um ambiente de disputa livre, todo mundo vai ser próspero e não interessa nem quem eu sou. Eu vou ser próximo também e vou estar no meio ali da prosperidade, né? Então eu acredito que hoje no país a gente tem um problema cultural em que as pessoas acreditam muito e que alguém ali vai resolver o problema pra ela, vai dar um benefício pra ela, vai garantir o futuro dela através de aposentadoria, coisa do tipo. E essas narrativas são perigosas. E entendendo, ô Tarcísio, que, de fato, esse é o nosso cenário. Sim. E há muitos e muitos anos, há décadas. Sim. Você acha, cara, que existe alguma forma disso mudar? Por exemplo, a gente tem visto recentemente movimentos onde populações, cara, levantam greves, se revoltam, cai governo, troca governo a partir de grandes movimentos que partem de uma população. Cara, em termos de olhar pro nosso país, pro Brasil, cara, se fosse projetar, tipo, para daqui uns 10, 20, 30 anos, você acha que o Brasil em algum momento quebra com esse ciclo vicioso, cara, de, se eleger um populista que vai prometer coisas absurdas, que vai entregar ganhos nominais e percas horrendas em termos reais e vai, sabe, essa máquina ela vai seguir se retroalimentando, o país cada vez mais endividado, gastos fiscais cada vez maiores. O que você acha, cara? Ou que não? Existe uma luz no fim do túnel para romper com isso? Eu acho que, ciclicamente, os próprios idealizadores desse sistema, que drena a riqueza de muitos indivíduos produtivos, eles até sabem disso. Certamente. Então, e a visão deles estratégica, estamos jogando aqui xadrez ou poker, seja o que for. A visão estratégica deles é muito bem elaborada. Então, eu acredito que aqui no Brasil, por ser um país continental, né? Muito grande, eu acredito que igual, por exemplo, Mianmar ou igual essa questão do Irã, acho que não seria algo assim tão vamos dizer, drástico assim. Tão drástico, né? Eu acredito que algo tão organizado. Isso, talvez seja um pouco mais como a Argentina, eles conseguirem botar alguém ali que dê aquela perspectiva para os liberais, contra a corrupção, isso, aquilo e tal, e trabalhar um pouco isso, aí depois soltar de novo. Como basicamente foi o que aconteceu recentemente. Por exemplo, a gente vinha naquela escalada de Dilma e tudo mais lá, impeachment, aí veio um pouco um perfil mais moderado, mas o sistema não mudou. Não, muita coisa ali dentro, né? Os caras só respiraram um pouco. Porque no fim, se quebrar não é bom pra ninguém, né? Sim. Se quebrar não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém. Então, assim... Às vezes alguém tem que ir lá, dar uma limpada na casa, pra bagunçarem a casa de novo, né? Cara, eu vejo como um jogo, sabe? E antes de querer salvar a humanidade, a gente tem que salvar a nós mesmos. Tem que arrumar a nossa cama, Isso, né? Arrumar a nossa cama, salvar a nossa família e tudo mais. Então, o indivíduo que vê esse problema do país, eu não acho que ele deve ficar na internet se revoltando. Mas eu até faço uns conteúdos assim, mas eu não tenho um sentimento, meu Deus, eu não sofro com as coisas assim. Eu só reconheço que elas são como são. Sim. E eu faço conteúdo muito mais como comédia, deboche ou coisa do tipo, né? Mas eu sou muito bem... Eu sei que nós vivemos em um regime escravagista. Eu sei que eu sou escravo aqui. E eu sei que eu pago o preço de ser escravo, né? Então, só que a escravidão, ela entrou em um fundamento... legal, né? Hoje a escravidão é legal.
Hoje está legalizado dizer que você trabalha, gera renda do seu suor e você tem que pegar um percentual dessa sua renda e entregar para o seu senhor de escravo. Isso tá escrito, pô. Bom percentual. Um percentual bom, né? Não, isso tá escrito. Alguém tem que Aí você financiar. tem... Ei, tu acha que aquelas viagens estão sendo baratas, cara? Não estão sendo é baratas. aviãozinho novo. Ô, Tarcísio, mas tu acha que isso tem como um indivíduo sair dessa? O indivíduo, sim. Eu acho que o indivíduo... Eu acho que o primeiro passo é esse. Porque ele tá dentro do sistema. Isso. O que tu É a recomenda? Matrix, né? Sair É. do Brasil ou tem como ele, se ele vir aqui, Tem como por ele exemplo? tirar o Brasil da reserva de riqueza dele, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Nossa mente é fonte de riqueza. Você concorda comigo se o cara fica na internet o tempo todo reclamando da política, você concorda comigo que a riqueza dele tá sendo drenada? Tá, com Sim. certeza. É uma forma, né? A riqueza, Óbvio. a energia, Eu falei de algo a material, alegria, eu falei de algo Produtividade, material aqui. inteligência, nada. Eu não falei de nada material. Sim. Sim. Aí, olha só, o cara reclama do imposto e tudo mais, reclama de um monte de coisa. E, além de ele estar sendo tirado o dinheiro dele, tá sendo tirada a energia dele. É. Energia mental, energia vital. Tá perdendo tempo, Porque né? a O tempo mente não dele volta. tá ali, Lula, Bolsonaro, aquele fanatismo. Meu Deus do céu, aquele... Aham. O cara perde. E aí, às vezes, ele não para pra pensar que se aquela mesma energia de atenção é energia, Perfeito. fosse direcionada a algo que aumentasse a renda dele, apesar do imposto que ele paga, beleza, paga o imposto. Apesar disso, ele ainda teria muito mais reserva de energia. Com Claro, certeza. com certeza. Então, às vezes o sistema tira muito mais do que apenas a nossa energia monetária. Ele tira a nossa energia vital também. Porque Claro, claro. você permite... Tem pô. gente que é Sim. consumida pelo fato... Isso. Tipo, e tem gente com... as pessoas são diferentes, né? Uhum, sim. Então, tem gente que se sente profundamente injustiçada e não aceita que it is what it is. Esse é o jogo, Sim. entendeu? E é isso aí. E aí que entra dois perfis, né? Não é um aceitar, carimbar teu peito como fracassado. E Tipo é assim, isso, toma um sim. número aqui na testa, você agora é um detento, você é um escravo. Não, calma. Você reconhece que existe um sistema... Uhum. Sistema do qual você está ali e você não é o senhor sobre o sistema, mas você é o cara que está trabalhando para manutenção desse sistema que não te beneficia em nada, Sim. mas você reconhece que você é uma andorinha, você não vai fazer o verão, mas você pode voar para um lado diferente Sim. e fazer o seu, Sim. que é o negócio. Tipo assim, pô, ao invés de ficar reclamando da vida no Instagram, cara, pega essa energia, concentre em um outro negócio. Entendeu? Ou... Você sabia que eu acredito que isso aí é pior do que a parte financeira? Ah, claro, cara. Isso aí é pior. Eu acho que as pessoas elas perdem muito mais riqueza com que elas dão atenção do que de fato com o que é tirado de dinheiro delas. Eu tenho certeza disso, cara. Sim, sim. C.S. Lewis diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Sim. No fim das contas, o dinheiro vai passar. Uhum. Agora, a relação com a tua esposa, por exemplo, com os teus filhos, com as pessoas que você ama, E, poxa, não é uma novidade, por exemplo, o homem que perde a esposa porque ou o cara fica, sei lá, ignora a esposa pra ficar mexendo no celular, Sim. né? Enfim, tem muitos casamentos destruídos por conta disso, né? Sim. Então, esse drenar energia, certamente o financeiro, ele é o menos pior, cara. Sim. Porque existe coisa muito mais importante que dinheiro. Sim, né? com certeza. Aí, baseado na pergunta que você falou, por exemplo, aí tem técnicas do indivíduo se proteger disso. Aí eu te dei um exemplo. Você protege somente o quê? Pô, em vez de ficar vendo Banco Master, isso, aquilo e tal. Eu fiz um vídeo no Instagram. Eu não vou xingar aqui, mas imagina que eu tô xingando. Aí o dinheiro é seu. O dinheiro é seu. Aham. Porque eu fico vendo o cara na internet e tá, isso aquilo aí, fazendo... Beleza, se aquilo tiver um objetivo que ele faz conteúdo, porque a partir é um topo de Gera funil, renda. E aí ele vai... engaja, beleza, né? ok. Isso, ele vai Agora- elevar o nível de consciência da galera, vai Agora, até resolver o a problema galera da que galera. fica no Twitter, isso, aquilo, que absurdo, isso, aquilo, tal, isso, aquilo. Velho, meu Deus do céu, você tá entregando sua riqueza velho, pros caras. O dinheiro não é seu, velho. O dinheiro já saiu do seu bolso há muito tempo. Tipo assim, o dinheiro já sai do seu bolso nas coisas simples que você faz, aí você ainda vai perder mais energia com isso. Então, assim, isso é ossos do ofício, né? Nós desgastamos energia em tudo que a gente faz, a gente perde energia. Sim. O que a gente tem que pensar é como a gente torna a nossa máquina mais eficiente apesar disso. Porque toda máquina tem tipo... Não sei se vocês já estudaram mecânica dos fluidos e tudo mais, na engenharia isso trabalha muito assim, a trabalhabilidade, aí, por exemplo, uma máquina para manter a durabilidade de vida dela, aí você tem que ter ali... Você tem que cuidar do índice de oleosidade ali. Aí você tem que trabalhar toda essa mecânica dos fluidos para que aquele mecanismo Não se se deteriore. desgaste, não se deteriore tão rápido. Então, dentro dessa mecânica, você é uma máquina.
E a forma que você vai gerenciar essa máquina, a sua mente, a forma que você... Vai ter desgaste. Tudo que você for fazer, você vai suar, você vai ter dor, você vai perder. Tipo, todo movimento que você faz, você perde dinheiro, perde riqueza, perde energia. Agora você tem que cuidar de uma forma que, mesmo você perdendo energia, você calcule isso. O quanto que você perde de energia e o quanto que você reserva. E aí, aí quando a gente na parte econômica, eu tô falando aqui da parte da atenção. Aí quando a gente entra na parte econômica, aí vamos lá. Beleza. Existe o Estado cobra imposto, tira de você aquele percentual. Existem estratégias para que o Estado tire menos de você. Existem estratégias para que você fique menos exposto ao problema do Estado. Claro. Porque o cara tá no Twitter reclamando do Banco Master, mas ele tá com 200 mil reais na poupança. O cara tá lá fazendo Twitter no Banco Master, sobre o Banco Master, mas tá comprando CDB, tá comprando Tesouro Magazine Selic, Luiza. IPCA mais... Entendeu? Mais juros. Tá comprando aqueles cursos da Empíricos com a Betina. Oi, eu sou milionária. Isso aqui... Entendeu? Então, tá entendendo que é... Sim. E com base nisso, Tarcísio, deixa eu fazer a recomendação de um livro, então, cara. Sim. Existe um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Por que eu tô citando esse livro? Porque ele narra a história do diabo, Sim. que tem os seus servos, e ele usa da sutileza para enganar as pessoas. Se eu não me engano, o nome do diabinho ali é o quê? É o mal danado, né? Alguma coisa assim. Aí tem vários, né, que ele... E por que eu tô citando isso, cara? Porque tu percebe como é sutil a perda de energia por meio da internet ou por meio de coisas inúteis? Sim, sim. E esse livro, ele narra, por exemplo, a história de um filho, que o filho se converte. Então, olha que legal. O filho se converte e gasta tempo lendo a Bíblia. Enquanto a mãe, por exemplo, tem câncer e precisa fazer as coisas de casa sozinha. Sim. E aí o diabo dá uma orientação para aquele outro diabinho que cuida dessa criança e fala assim, não, deixa ele lendo, incentiva ele a ler, porque quanto mais ele gasta tempo lendo, ele deixa de ajudar a mãe. E aí a mãe vai definhando ao longo do tempo e ele acha que ele tá agradando a Deus. Né? No fim das contas, o que Deus queria tenha o seu tempo para ler a Bíblia, mas ajuda a tua mãe, cara. Põe a escritura em prática, né? E aí, o que o livro narra é a sutileza do diabo em enganar o crente. Sim. Então, leiam esse livro, porque isso abre a mente de um jeito, cara, em relação a, pelo menos a gente que é cristão, acredita no bem e no mal, e a gente sabe que o sistema, no fim das contas, é corrompido, né? Sim. E eles são extremamente sutis em te enganar, cara. Né? O sistema é a personificação do mal, né? Cara, é a personificação do Isso, mal. pra cara. quem assistiu aí Senhor dos Anéis, Cara. é o Sauron andando na Tem Terra-média. também da Brasil Paralelo, né? A Oficina do Diabo. A Oficina do Diabo. Trabalha um pouco disso também, nas sutilezas, assim, né? Tem gente que já tá entregue, por exemplo, tem até tem gente que já tá entregue ali, tudo mais e tal. Tanto que o diabo nem dá tanta atenção para o cara que já tá entregue, assim. Claro. Ele tá muito mais trabalhando ali aquele pequeno conflito que você tem com a sua esposa. Aquele espaçozinho de orgulho que, beleza, todo mundo tem algum momento de discordância e tal. Mas aquele orgulho que faz você ficar 2 dias sem falar com sua esposa, naquela sutileza ali, ele trabalha, né? É exatamente aí, cara. O cara, no final das contas, eu acho que, eu até converso vez ou outra com a minha esposa, as pessoas parecem que hoje em dia, em nível geral, né, e claro, isso vai impactar em termos financeiros, vai impactar em todos os aspectos da vida. As pessoas parecem que vivem no modo automático, elas não se questionam mais com relação às suas atitudes, com relação a para onde está indo a sua vida, com relação a para onde está indo o seu país, ou o que ela pode fazer por ela mesma, entendeu? É quase como um estado de transe, cara. É uma aceitação vegetativa, tá ligado? O cara vai vivendo a vida dele e aceitando tudo que lhe é imposto. O cara não questiona, o cara, sabe... Pô, por que as coisas são assim? Quer ver um exemplo? Sobre essa briga, né, essa polarização que nós temos no país entre uma parte das pessoas defenderem a esquerda, outra parte defender a direita. As pessoas não param para olhar coisas simples, como, por exemplo, sei lá, o Brasil divulgou a inflação de 2020, se não me engano foi 4 e pouco por cento, a inflação de 2021... foi de 10%, a inflação de 2022 foi de 5%. Se você somar os três, dá uns 20%, 20, alguma coisa. E aí, o cara não se ligou que na gôndola as coisas ficaram 100% mais caras. Então, o cara nem associa que, pô, o Brasil tá dizendo que a inflação foi 20, mas eu tô sentindo que a inflação foi 100,
tem alguma coisa de errado nesse negócio. Uhum. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Não, as pessoas elas só aceitam. Ah, cara, as coisas vão ficar mais caras, é isso aí. Não, tudo bem, vai ficar mais caro. E sim, em certo aspecto é isso aí. Mas o que você pode fazer? É aquele negócio, né? Corre arrumar a tua cama. Você não pode mudar o fato de que as coisas vão ser assim. Uhum. Mas talvez você possa mudar o fato de que as coisas sendo assim não impactarão, por exemplo, a tua família. Se o teu filho Eu precisa pergunto logo, de... você já pensou em deixar de ser um merda? Já pensou em deixar de ser um merda? pô? Cara, e o Porque você tá reclamando do preço do arroz é porque você é um merda, bicho. Ô, e o triste Você do não cara... tá acompanhando o YouTube do Formadores de Mercado, não tá aprendendo a rentabilizar seu dinheiro. Mesmo que seja pouco, mas tem um lugar... Claro, Tem um lugar de Claro, começar, cara, né? e é uma- Você começou o quê? Com um notebookzinho Claro, cara. Óbvio. Quando né? eu em casa, comecei né? super Primeiro jovem, escritório em cara. casa. No Exato. escritório do João. Você era um Exato. merda, não era? Claro, Em comparação óbvio, a hoje, né? Ainda E sou. hoje você é um merda em comparação a daqui a uns 10 Daqui anos. 10 anos eu vou olhar pra trás e falar Então assim, resolva "Nossa, esse cara." problema, bicho. Claro. Resolva. O cara tem que se mover. E aqui entra um ponto muito interessante com relação aos investimentos, cara. Sim. Quando você começa a olhar as coisas com senso mais crítico, quando você começa a se organizar, não é por aquele talvez R$1.000 que você vai começar ou por aqueles R$500, mas é pela disciplina que você vai constituir a partir dali, pelo cara inconformado que você vai se tornar com a tua situação, entendeu? Com essa pessoa que não aceita pouco, entendeu? Tem uma frase, cara, de um empresário brasileiro. Eu gosto muito de relógios, os caras são donos de um baita business de relógio em São Paulo, a Privateer. E um dos sócios, ele vai lá e fala que se os teus sonhos não te assustam, você tá sonhando errado. Uhum. Então, é aquilo que o Tarcísio falou. Você já pensou em deixar de ser um bosta? Vai começar a olhar para aquilo que você poderia ser? Minhas consultorias assim, velho. E a galera, tipo assim, eu sou duro mesmo. Eu até E postei tem no que ser, Instagram, assim, o cara falando assim. Eu falei, rapaz, tipo assim, ele tava falando sobre tal pessoa que fez alguma coisa errada, assim. Eu falei, rapaz, direcione sua raiva pra si mesmo, rapaz. Tipo assim, você tá vendo essa raiva que você tá tendo aí? Olha pra si mesmo e olha, caramba, que merda que eu tô perdendo tempo com isso. E sabe qual é o pior? As pessoas que mais sofrem por você ser um merda são as pessoas que você ama, cara. Claro. Quem sofre por você ser um merda, normalmente o cara se adapta, né? cara O ser aceita. humano, ele aceita. Ele acha que ele é realmente isso daí. Exatamente. Não, é só assim Exatamente. mesmo. Você falou Mas sobre- a esposa, os filhos sofrem, cara, pelo cara ser um merda. Ó, você falou sobre inconformismo, né? Inconformismo tá um pouco ligado àquele lado emocional da raiva, daquele Sim, descontentamento óbvio. e tudo mais. Você percebe que todo problema do ser humano é muito mais uma questão de direção. Não existe problema você sentir raiva. Sim, O problema é a direção da raiva. é verdade. Não existe problema no ódio. É a direção do ódio. Tem coisas que você tem que odiar mesmo. Odeio o Você tem que, pecado. você tem que por odiar exemplo. o Sim, pecado. sim, né? sim, Você tem sim, que odiar o pecado. Você tem que ter raiva, não dos outros. Sei lá, alguém fez, sei lá, vamos supor que algum sócio te fez Trapaceou, alguma roubou. coisa. Te trapaceou. Então você vai ficar com raiva do cara. Tenha raiva de si mesmo, bicho. Que não foi Você não capaz de ponderou, gerenciar. Não gerenciou o bem cara o não contrato, fazer isso. não gerenciou a relação, não previu o risco, entendeu? Não considerou. Tipo assim, Sim. ó, eu sou um cara muito assim, eu já perdi dinheiro com muitas situações de emprestar dinheiro pra pessoas. Uhum. Já teve casos de eu perder 10, 5, 20 mil, já teve vários casos. Cada um desses casos, pra mim, igual mercado financeiro, stop loss. Entendi. Então eu paguei R$20.000 pra ter a informação de que eu não posso confiar nessa pessoa. Boa. Se eu não tivesse perdido R$20.000 com essa pessoa, talvez lá na frente eu perderia 200 ou Claro. 500 mil. Claro. Porque essa pessoa se manteria no meu ciclo de relacionamento, eu manteria negócios com ela, manteria... Então é muito melhor ela ir embora com esses 20 mil do que outra verdade, coisa. Você tá cara. entendendo o que eu tô dizendo? Claro, Então, claro. até isso tem informação dentro do mercado. Cara, nesse aspecto, uma coisa que eu e minha esposa a gente gosta de fazer é. Você sabe que o homem sábio ele toma conselho. Mas é óbvio que você não vai tomar conselho com quem não construiu nada na vida. Você Sim. vai tomar conselho com pessoas melhores que você. Sim. Né? Então, nós somos agraciados, né, cara? A gente tem bastante cliente, gente muito melhor do que a gente em termos de negócios, tal, que construiu muita coisa massa. Pô, eu não vou citar o nome das pessoas aqui porque eu falharia em não citar alguém, mas, cara, tem caras, assim, incríveis. E aí, pô, você toma conselho e tal, e a Bíblia te instrui a tomar conselho também. Uma coisa que eu e minha esposa a gente faz a gente desenvolveu o nosso próprio Provérbios. Uhum.
que é o livro de Provérbios, né? Cara, Salomão vai lá e escreve um montão de coisa que ele percebeu ao Foi longo o cara da que vida. deu errado em um monte de coisa. Né? Não faça isso, mas isso aqui deu certo. Porque quando ele foi assumir o reino de Eu tive Israel... 10 mil mulheres, mas não dá certo, não deu Tem problema. uma única, né? Então, quando ele foi se tornar rei de Israel, né? Ele pediu pro Senhor, ele não pediu riqueza, Sim. poder, ele pediu sabedoria. Cara, e Deus o fez muito sábio. E aí a gente vai lá e a gente anota aquilo que a gente chama de provérbios, né? Que são, cara, preceitos pra nossa vida de coisas que a gente aprendeu e de que a gente nunca mais Sim. vai incorrer no mesmo erro. Emprestar dinheiro pros outros foi uma das coisas. Sim. Cara, Inclusive é um conselho já de 2000 anos. tipo assim, De um velho. cara que se alguém te construiu pedir muito. dinheiro emprestado, é o que tá no nosso provérbio. Se alguém me pedir dinheiro emprestado, eu vou avaliar se eu posso dar o dinheiro a essa pessoa. Ah, João, eu preciso de X valor emprestado. Eu posso dar esse dinheiro pra essa pessoa? Se eu puder dar, então eu não emprestarei, eu darei. Tá aqui, Sim. ó. Eu não quero de volta. Beleza? É isso daí. Ou senão eu não empresto. Vou dar um Não, mas, tipo exemplo assim, de quando Salomão. você faz- Não seja fiador, por Sim. exemplo. É. Tá lá. Isso eu nunca fui. Não seja fiador. Porque tu vai botar o teu nome, alguém vai fazer alguma cagada, isso vai dar problema, entendeu? Enfim, então a gente constrói o nosso... E, cara, tem muito provérbio em relação à família, entendeu? De estabelecimento de limites. Tem muita gente que tem vários problemas com os agregados, que não entende que depois que você casou, sua família é aquilo ali. É sua mulher e você. Isso é sua família, bicho. O restante é uma extensão. Mas a tua família tá aqui. Então tem gente que deixa os pais, coisa, se meter no meio disso aqui, dar um baita de um problema. Então, cara, a gente tomou isso aí como regra pra nossa vida de anotar e, pô, como tem O livrado a cara gente tem de problema. Como Ó, que eu é? gosto de me A espelhar. cultura do Eu casal. gosto de me espelhar muito em como Deus trata o ser humano, né? O pessoal fala assim, Deus aqui, tipo, Deus ele é amor, mas ele também é justiça, né? E eu vejo como, por exemplo, às vezes tem coisas que o ser humano conquista na vida que Deus dá uma chance pra pessoa ali, né? Vamos ver. Vai lá. Aí aquela pessoa, depois que conquista aquilo, aí desenvolve arrogância, desenvolve... Sim. Aí a arrogância a gente sabe que precede a queda, Precede a a ruína. ruína e tudo mais. Então, assim, eu acho que Deus também, ele dá a oportunidade ao ser humano pra tentar fazer o ser humano se provar. Aí se ele se provar, aí beleza, aí dá mais, pau. dá mais, dá mais. Então, eu acho que é igual, por exemplo, você como pai, você dá um brinquedo pro seu filho. Se ele não cuidar daquele brinquedo, você vai ter que disciplinar ele. Você vai ter que limitar o acesso de brinquedo a ele. Porque ele não tem zelo, não tem cuidado e tudo mais. E essa parte do dinheiro eu vejo como uma... Deixa eu ver se essa pessoa honra a palavra. Não é nem porque eu tenho expectativa de que aquele dinheiro... Beleza, a pessoa tá com a situação ali e tudo mais, ok, 1.000. Eu tenho na minha cabeça eu dei, né? Tipo assim, Sim, eu não tenho expectativa das pessoas me pagar. Legal. Mas se essa pessoa cumprir a palavra que ela disse que ia devolver, Massa. tipo, porra, ela ganha crédito comigo. Honroso, Tipo, isso é o poder da credibilidade, né? É você honrar a sua palavra, você honrar o que você se comprometeu. E, provavelmente, vocês mesmos, você tem que honrar o cliente de vocês, né? Óbvio. Sim, Óbvio. sim. Se você não honrarem o que o seu cliente criou expectativa com vocês vão perder o quê? Credibilidade. Então, eu acho que esse balanço de credibilidade todo indivíduo tá passando. Eu com você comigo, eu com ele, vocês entre si, você com Sim. seus clientes, eu com meus clientes, eu com meus parceiros de negócio, eu com meus sócios, entendeu? Eu com meu irmão, eu com minha família, pai e mãe, eu com minha esposa. Então, eu acredito que esse gerenciamento de credibilidade é algo assim, é um dinheiro de verdade, sabe? Sim, E é É mesmo. crédito, é riqueza. sim. E isso... O judeu entende muito isso, velho. Sim, cara. Sim. Talvez por isso seja um povo tão próspero, né, cara? Eu acho que isso é uma das coisas legais sobre o Bitcoin, trazendo ele Sim. aqui pra conversa, fazendo a conexão. O Bitcoin, ele é muito mais do que somente um investimento, um ativo financeiro. Cara, ele é filosofia, entendeu? Ele traz... até tem uma frase, né? Fix the money, fix the world. Sim. Eu não acho que se você consertar o dinheiro, você conserta o mundo. Não acho. O problema do mundo, pra mim, é o pecado. Sim. Né? Sim. Sou cristão, tenho uma cosmovisão cristã do mundo. Mas eu acredito que o dinheiro, ele comunica, assim como o Tarcísio falou. Então, E cria incentivos, né? claro. Você Cria tem uma incentivos. cadeia de incentivos. A gente sabe que o pecado existe. Sim. E você falou comigo de Bill Graham, que você falou que Billy ele não Graham, entra em... aham. Billy Graham.
que ele não entra em elevador com outras mulheres, né? Sim. Sim. Porque ele reconhece que ele é frágil. Uhum. Sim, Né? sim. Então, Maldito homem confia no próprio homem, né? isso. Então, assim... Ele não se exponha a uma oportunidade de errar, né? O cara O prefere pecado fugir do existe e o pecado. pecado tá no homem. Só que assim, a cadeia de incentivos pode, por exemplo, estimular o homem a pecar. Mas Claro, Sim, sim, claro, e óbvio. outras cadeias de incentivos Sim. estimular ele. Então, por exemplo, Sim. quando você tem um estímulo, vamos supor, a moeda, ela cria estímulos. Uhum. Aí, a teoria dos jogos que trabalha isso, né? Dentro dos estudos de jogos sobre teorias monetárias, Uhum. Bitcoin e tudo mais, usa muito teoria dos jogos como... Tanto que tem gente que acredita que o desenvolvedor da teoria dos jogos, ele pode ser um possível Satoshi Nakamoto ou está envolvido. Justamente a cadeia de incentivos. Por exemplo, o sistema financeiro, a política em si, você vê todo esse regime partidário, a gente não existe uma possibilidade de candidatura independente, é toda uma parada ligada ao partido, Uhum. é fundo eleitoral. Você tá entendendo que tem toda uma cadeia de incentivo que, tipo, pessoas com a base ética e moral muito, muito bem rígidas não conseguem. Não. Não conseguem frequentar O cara aquele não ambiente. tanca ficar lá. Imagine que pra você mudar o país, você precisa entrar todo dia em um puteiro e ter relação com outra mulher que não seja sua esposa pra fazer parte dos... tipo assim, pra conseguir acesso a algumas coisas. Você iria por esse caminho ou não? Ah, claro que não. Jamais. Então, assim, os incentivos, a moeda fiduciária, ela cria incentivos de as pessoas que usem ela e tirem benefício delas, que é uma moeda que tira riqueza de terceiros pra si mesmo, que drena a riqueza dos outros, ela cria incentivos pra o homem ser mal, na verdade, pra atrair o pior dos homens. Uhum. Os piores homens e o pior dos homens. Uhum. Aí quando você muda a cadeia de incentivo, aonde você tem Bitcoin ali. Você não precisa agradar ninguém pra ter Bitcoin. Você não precisa, tipo assim, entrar em nenhum sistema ali de incentivo interno pra ter Bitcoin. Bitcoin é algo descentralizado. Então, Ele não dá privilégios a ninguém, isso, né? isso. Ele tá ali. Você quer ter Bitcoin? Ok. Você vai ter que trocar isso por trabalho, Força de trabalho. É o E proof geralmente of quem work. escolhe a força de trabalho, escolhe se sacrificar primeiro pra colher depois. Exato. Que Perfeito. é por exemplo, a diferença do político É e do alguém- empresário. É alguém que Empresário, já tem uma vem cá, cabeça mais você já ou fez menos alguma venda, você já fez alguma campanha de marketing onde você precisa primeiro captar o dinheiro do seu cliente pra depois, sei lá, daqui a alguns anos você entregar o que você prometeu pra ele, sei lá, eu estou vendo, como é? Eu prometo que você vai ter tal coisa, tal. Você já fez alguma campanha assim, não? Geralmente você existe entrega o que isso. você já tem pronto, né? Sim, Claro. sim. Então você já se sacrificou antes. Sim. O empresário, o empreendedor, primeiro ele se sacrifica, primeiro ele bota o skin dele no the game, aí ele resolve, ele cria a solução, a solução dele, né, ganha performance, ganha resultado, e é essa solução que ele vende depois. Sim. Mas pra essa solução estar pronta, houve sacrifício, houve esforço. Sim. Já o político, pô, ele tem acesso a um dinheiro que é tirado forçadamente de todos nós, e ele tem acesso a esse dinheiro através de lobby, ele precisa agradar um monte de gente ali. É uma parada que a gente sabe que é corrupção, isso é... Sim, lobby é está corrupção. dentro, está dentro da corrupção moral, né? Sim. Então, imagine, a cadeia de incentivo ali não nos cabe ali. Sim. Não nos cabe ali. Beleza, eu prefiro lidar com o custo disso, eu sei que existem pessoas más, mas eu vou seguir aqui esse caminho. E se essas pessoas mais vierem, das duas umas. Ou eu vou tentar driblar, ou eu vou matar em autodefesa. Se vier pra cima de mim com ameaçar a minha vida, eu vou ter que reagir. Então, a gente tem que fazer o bem, mas estar sempre alerta sobre o mal e entender como ele opera, né? Sobre essa questão sistêmica, é interessante. Tem um livro, cara, que eu gosto muito e que foi um livro, muito legal. Quando eu li, assim, um livro que, eu acabei rápido porque era um tema gostoso de ler. Que foi o livro Democracia, o Deus que Falhou. Sim. De, se eu não me engano, Opa. Hans Hermann Hoppe. Ele. É austríaco. Isso. Austríaco, desculpa. Então, o livro, ele vai lá e ele coloca... Ele fala sobre a democracia, né? Se a gente for ver, a democracia é algo trazido lá por Woodrow Wilson, pós-guerra, etc, etc, etc. Um sonho molhado do cara, né? Porque o negócio não funciona. E você vê que, por conta dos incentivos, é estruturalmente quebrado. Por exemplo, vamos comparar com uma monarquia, né? Cara, na monarquia, a gente vive uma propriedade... Ah, meu Deus do céu, como é que é? Uma propriedade... Privada? Mas ele tem uma... propriedade governamental privada. Sim. Então, o rei, ele tem interesse para com o valor monetário do reino.
Então, ele tem um incentivo para não oprimir demais o povo, porque se ele oprimir o povo desanima, se o povo desanima, o povo planta menos, se planta menos, colhe menos, se colhe menos, a terra ela dá menos fruto, se a terra dá menos fruto, o reino vale menos. Sim. Então, ele não tem um É incentivo... como um gestor de negócio, né? Como um Exato, empresário, né? exato. Ele não tem incentivo para oprimir. Agora, quando a gente vem para uma propriedade governamental pública, que é uma democracia, onde entra um governo e ele é dono não da terra, mas do fluxo de caixa gerador da terra, pelo curto período de tempo que ele está no poder, cara, o incentivo dele é a opressão. Sim. O incentivo dele é o quê? Extrair o máximo. Eu preciso extrair o máximo no É. menor período de tempo possível e eu preciso fazer o que for necessário para permanecer no poder. Aham. Nasce aí a corrupção. E esse ciclo dos 4 anos cria ainda mais incentivo, porque... Nossa. Claro. É só você jogar a bomba pra frente... aí Acabou. Porque, por exemplo, uma China consegue avançar naquilo que quer fazer pro mundo. Porque, cara, o Xi faz plano pros próximos 10 anos. No Brasil, nem plano fazem direito. Sim. Né? E quando fazem, não tem tempo de terminar. Ou é tanto lobby, é tanta coisa travada e tal. É estruturalmente falho o sistema. E sendo estruturalmente falho o sistema, cara, só nos resta, por nós mesmos, pegarmos o bote salva-vida, tirar, tacar no mar, pular no mar, entrar no bote, botar a família dentro e sair fora. Porque o navio, ele tá afundando já. Sim. Né? Então, isso eu acho que é uma das coisas, voltando lá atrás, né? Tão bonitas em relação ao Bitcoin, cara. O Bitcoin parece que ele mais do que te dá dinheiro, por exemplo, performance, né? Cara, de janeiro de 23 até 2025, o Bitcoin subiu 700% em dólar. Então, quem investiu 100 mil em Bitcoin tornou-se 700 mil em, sei lá, 3 anos. Sim. Mas o mais bonito não é nem efetivamente a performance do Bitcoin, mas parece que ele te pega e te sacode e fala assim, bicho, acorda, dá uns tapas na tua cara, ei, levanta, olha só o que tá acontecendo à tua volta. Tem pessoas depreciando o poder da tua moeda, você corre numa rodinha de rato e você não vê o fruto do teu trabalho, porque o fruto do teu trabalho está sendo usurpado por alguém, né? E isso, cara, uma vez que você acorda, você toma a Red Pill, né? Você sai meio que da Matrix, você olha e fala assim, bicho, isso aqui tá tudo errado. Como que eu faço certo, então? Por exemplo, eu troco trabalho por dinheiro. Se eu troco o trabalho por dinheiro e o dinheiro deprecia, no meu trabalho eu estou aplicando tempo em troca de dinheiro. Se tempo é dinheiro e eu tô deixando meu dinheiro em algo que perde valor, eu tô perdendo tempo e tempo não volta. Sim. Então eu preciso trocar, já que eu já troquei tempo por dinheiro, eu preciso trocar esse dinheiro fiduciário por um dinheiro forte. Forte o suficiente para me devolver tempo no futuro. Tempo esse que eu já apliquei para ter recursos para sobreviver, enfim, pagar os custos da minha família e tudo mais. E se o Bitcoin começa a te devolver isso ao longo do tempo, cara, você começa a ter tempo de volta. Você começa a ficar mais rico, essa riqueza te gera uma liberdade financeira, que você vai aplicar isso aí em ter tempo com a tua esposa, em ter tempo com a tua família, e aí você vai efetivamente viver. Porque senão, cara, essencialmente aos conformados com o sistema ou com a vida que levam, cara, a vida do cara é a vida de um escravo. Ele trabalha pra pagar conta, pra passar sufoco, pra ter que fazer mais hora extra, pra, sabe, fechar as contas no 0 no mês. No final das contas, esse cara ele tá trabalhando pelo pão dele. Entendeu? E, pô, trabalhar pelo pão é uma desgraça, velho. É uma desgraça. É uma desgraça, velho. Entendeu? É uma sobrevida, estratégico, né? Eu acho que a média dos empreendedores brasileiros, eles, até empresários mesmo, que faturam 10, 15 milhões por mês. Conheço casos de gente que tem essa média de gestão de negócio e o cara vive, assim, patinando, velho. Patinando porque não reserva valor, porque o custo de vida alto, às vezes a empresa não consegue fazer uma gestão ali de redução de custo da empresa e tudo mais, tal. A média do empresário brasileiro, eu acho que não tem essa compreensão sobre reservar valor ao longo do tempo. Ah, não. Blindar o patrimônio, se proteger, definitivamente não, cara. E engraçado que sobre isso, nós estamos entrando em um ano chave para blindagem patrimonial, para criação de estruturas, para que você faça as coisas dentro da legalidade e ainda assim possa se proteger contra o sistema, né? O próprio sistema te ajuda a se proteger dele, né?
Sim, Porque ele até quem escreve o sistema cria brechas utiliza pra si dessas, mesmo, né? claro. Claro. Então, se você tiver uma cabeça num lugar, você consegue compreender o que é que eles estão escrevendo ali e você fica, entendi. Ô, e é uma liberdade, cara, quando você se protege contra esse abuso ou quando você percebe que dá pra se proteger. Ao longo de 2025, cara, te executou isso inúmeras vezes com uma porrada de empresário, uma porrada de investidores. Daí tu vê a felicidade do cara em, tipo, ver que, poxa, eu posso fazer as coisas tudo certo. Talvez o cara nem fazia certo antes, mas eu posso fazer tudo certo, posso blindar meu patrimônio, posso crescer em patrimônio, sabe? Com a cabeça fria de que, cara, eu estou fazendo tudo dentro da lei, estou crescendo em patrimônio, estou avançando, não estou sendo mais esmagado pelo Estado. Pelo contrário, eu tô prosperando. Mas, aproveitando esse papo, e eu acho que vai muito em linha disso, Tarcísio, você tá com um projeto que chama Caminho Soberano, né? Que vai muito em linha disso tudo que a gente tá falando. Sim. Explica pra gente, cara, um pouquinho mais, até pra galera que tá vendo o podcast entender um pouco mais o que é o Caminho Soberano. Pronto. O Caminho Soberano, ele é um movimento, né? Ele é um... O Caminho Soberano, de fato, é um movimento onde as pessoas, elas se reúnem em eventos, em workshops, tem networks pessoais também, onde essas pessoas, elas estão buscando por autodesenvolvimento e autonomia individual. Então, não é nenhuma revolução, não é nada do tipo, é simplesmente um ambiente onde as pessoas querem se autopromover, chegar lá e reconhecer que é um merda mesmo, e que o problema não é o Estado, o problema é ele mesmo, entendeu? E que o problema não é o Estado, o problema é que ele depende do Estado. Sim. Então, de fato, o Estado a gente sabe que é um problema, mas também a gente não pode ficar agindo como vítima dentro desse cenário. A gente tem que ter postura de entender quais são as brechas, quais são as soluções, quais são os caminhos, como você pode se proteger, como você pode se defender, como você pode ser mais autônomo, mais independente. Aí, a partir do momento que você é autônomo, independente, você é autorresponsável, e aí sim você pode começar a pensar em liberdade. Porque sem isso você não consegue liberdade, não. Porque hoje o sistema controla até essas narrativas. Um monte de gente vai pra rua, liberdade, se veste, um lado se veste de verde e amarelo, o outro lado se veste de vermelho. Mas aí fica ali pedindo liberdade, isso, aquilo, pedindo um monte de coisa. Você pede pra ser livre, ou você é livre ou você não é. Pedir pra ser livre é humilhante, né? Pedir pra ser livre já precede o fato de que Você é escravo, Você né? é escravo, Você você não tá é livre. pedindo pra alguém pra ser livre. Então, assim, pra mim, antecede a liberdade a autonomia e a autorresponsabilidade. E a soberania. Aí, quando você tem autorresponsabilidade, que é a capacidade de olhar para si mesmo e reconhecer que você é o problema, é você que é o merda da situação ali, é você que não tá agindo certo, é você que não tá entendendo as brechas, é você que não tá entendendo o problema, é você que não tá fazendo leitura correta de cenário, é você que não tá agindo o necessário para se fortalecer, para aumentar seu intelecto, para aumentar sua performance, aumentar seu acesso às pessoas. É você que não tá agindo, entendeu? Beleza, aí você reconheceu isso, você tem o quê? Autorresponsabilidade. Autonomia, habilidade. Você desenvolve uma habilidade para isso, por exemplo, alguma coisa que possa você usar a sua autorresponsabilidade para produzir. A partir daí você pode começar a sentir-se soberano. Que justamente soberania é um conjunto disso, pô. Quando você pensa num país soberano, o que é um país soberano? É um país que ele consegue fazer com que toda a sua produtividade dê suprimento para si mesmo. E ele não dependa ali de petróleo do outro país, ou não dependa de itens do outro país, de tecnologia do outro país para poder... Ou que no mínimo ele tenha mecanismos o suficiente para garantir que ele será suprido e que o suprimento não será cortado porque ele não é dependente. Isso, porque pelo menos ele tem barganha, ele tem ele tem alguma coisa que ele pode negociar para poder... Beleza, que nem todo país tem tudo, mas eu sou forte nisso, eu uso isso na negociação, consigo um pouco disso do outro país. Isso que seria a questão, trazendo para a realidade do indivíduo, criar estrutura, né? Porque, por exemplo, não dá para você ser soberano do nada sem estrutura num país que em cima de ti. Agora, se você cria estrutura, se você tem conhecimento pra tal, você gera a autonomia que vai te fazer isso. E, cara, é legal tu puxar isso. E aí, a partir daí vai pra liberdade. Aí sim você pode começar. Aí você tem mais acesso à liberdade, né? Que há mais caminhos que você pode... E a liberdade, ela começa bem antes, né? Ela começa no domínio próprio, por exemplo, né? Isso. Cara, soberania, no dicionário, se eu não me engano, é superior em autoridade, poder e domínio. Sim. Isso é ser soberano. Sim. Se a gente for jogar isso pra si próprio, cara, o cara não consegue, por exemplo, largar o celular pra ler um livro. Sim. Ele já perdeu, ele não é livre nem pra ele mesmo. Ele não é livre nem pra dizer não pra um vício ou pra uma dependência, né?
Então, antes dele pensar em liberdade financeira, ou antes dele pensar nesse tipo de liberdade, cara, ele tem que pensar na liberdade da mente dele, né? Sim. De ele conseguir se capacitar, cara. O homem hoje, ele tem acesso a, tipo assim, tem várias coisas que a gente tá utilizando aqui, energia elétrica, por exemplo. Tem gente que não tem a capacidade de gerar sua própria energia elétrica, Sim. não tem a capacidade de gerar sua própria... Sim. Então, são coisas que você... Tudo que você não consegue fazer por conta própria, você vai depender de alguém, né? Sim. Logicamente que tem um livro que eu gosto muito de falar, que é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que ele fala que existe a dependência, a independência e a interdependência. Por exemplo, logicamente que você ser dependente extremo, você tá sempre... Vulnerável. Vulnerável. Quando você é independente, ainda assim, você... Não tem como você ser independente Não, é em impossível. Em absoluto, né? Isso. Não, é impossível. Porque nós não temos nem capacidade para isso. Agora, o ambiente que geralmente é o ambiente do comércio, do livre comércio, que é o ambiente da interdependência. Que, beleza, você é independente, você consegue resolver boa parte das suas coisas, mas você reconhece as coisas que você não se desenvolveu também, ou não se interessou em focar, e você vai utilizar o quê? Âmbitos do mercado. Claro, pra poder... isso. Procurar um advogado para fazer um Isso, contrato, isso, procurar, isso. enfim. Da mesma forma que nos âmbitos em que você tem uma alta performance, você vai prover esse tipo de serviço para outras pessoas, né? Exato. Esse é o livre mercado. E eu acho interessante essa parte de trazer a autorresponsabilidade pro desenvolvimento próprio, cara. Porque nós aqui na Formadores, em 2025, cara, abrindo números, nós investimos mais de R$700 mil em educação. Nós vendemos assessorias, mentorias, e nós acreditamos que, cara, você vender conhecimento antecipa anos de caminhada de alguém. E se confiamos nisso, somos clientes disso em outros aspectos, né? Então, nós investimos para nosso conhecimento em R$700 mil em 2025. E, cara, como é legal... Só tem que saber filtrar, né? Claro. Sim, e naquilo sim. que é bom, né? Mas como é bom, assim, você poder progredir naquilo que... investindo, a gente... trombou... Eu vou até citar aqui, porque é muito bom. Os caras são muito bons. Os caras do Traction, né? Que é um clube dentro da MLS, um clube do Joseph e do Endel, que foram founders da Conquer, venderam a empresa por 400 milhões para o Flávio Augusto, uns caras assim, Ele lá no... Referência. dois empresários assim, referência, inclusive clientes nossos. E aí a gente teve a oportunidade de entrar no Traction e uma coisa que eles falam lá sobre esse negócio de autorresponsabilidade é you versus you. Cara... Você... E a gente usa isso o tempo inteiro na empresa. A gente adotou esse lema. Velho, o cara que você tem que amassar todo dia é o cara que você tá olhando pro espelho. Assim, ó, é você. E isso é bom porque não tem pra quem terceirizar. É você, cara. Tua responsa em tudo. Você. Tudo. E é engraçado porque o que tu falou é muito verdade, assim. Saiu A gente até comentou sobre isso e a gente bateu justamente nessa tecla. Da questão dos vícios, né? Depois a gente viu que não era bem assim. Mas enfim, né? Muitos amigos meus, quando viram a notícia, vieram justamente reclamar. Porra, é assim, né? Mais uma vez a gente sofrendo a consequência. E aí, o João, muito bem, inclusive, colocado, falou assim, isso não diz respeito a tal presidente ou a terceiro. Isso é você, cara. Se você tá suscetível... A notícia lá do visto? Isso, né? Se o cara se americano. deixa ser completamente Qual notícia? vulnerável. Não, saiu uma notícia que os Estados Unidos suspendeu o visto para 75 países. Isso. Dentre eles tinha o Brasil. Isso. Aí foram... depois saiu um Veja Bem lá que o visto de turismo pro Brasil ainda tá ok para alguns casos. Mas outros vistos foram suspendidos. E aí a gente trouxe esse ponto de que... De que a responsabilidade de você ficar suscetível a toda consequência de terceiro, cara, não se autorresponsabilizar, não fazer algo pra mudar a tua vida é terrível. Você vira dependente de tudo, de todos, e no fim, cara, se ainda fosse só você que sofresse, né? Mas não é. Não é, né? As pessoas ao teu redor vão sofrer pela tua irresponsabilidade, por você procrastinar, jogar as coisas pra frente, não se autorresponsabilizar e cuidar daquilo que é tua responsabilidade. Uma vez eu ouvi, inclusive foi o nosso pastor que falou isso, né? Ele fala o seguinte, que nem tudo que acontece ao teu redor é tua culpa, mas tudo
que te afeta é tua responsabilidade, Sim, cara. sim. Isso serve muito pro casamento. Às vezes a tua esposa falha contigo, você falha com ela, mas mesmo quando ela falha contigo, pode até não ser culpa tua, mas é tua responsabilidade resolver como homem, cara. Sim, sim. Né? Então, se as pessoas entendessem isso, cara, se as pessoas entendessem Ao isso. invés de ficar arrastando as coisas pra debaixo do tapete, você vai ir de Sabe? encontro com o problema pra resolver. Exatamente. Cara, e a prosperidade, eu fico olhando assim e a distância, não existe nada que não esteja tão distante do que o nosso braço pode alcançar, sabe? É. De qualquer coisa que você imaginar assim. Uhum. Eu quero fazer isso. Nada tá distante do que o seu braço pode alcançar. Então, a maior trava do ser humano é ele mesmo, ele é, Sim, ação. A gente tem um sócio que fala que tá tudo aqui, ó. É verdade, é verdade. O Júlio fala que Tem uma tá frase tudo que eu aqui. digo o seguinte, que é, tipo, essa frase quem fala muito é o Paulo Vieira, da Febracis. Não sei se você conhece. Isso. Ele fala que o que Do eu não método tenho CIS, né? é pelo que eu não sei. Se eu soubesse, eu já Como é que teria. é? Como é que é a O frase? que eu não tenho é pelo que eu não É sei. isso aí. Se eu soubesse, eu já teria. Todos nós temos esse gap de conhecimento. Conrado de Adolfo tem uma acesso, parecida, tudo né? Tem, mais. tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Sim. Agora, tipo assim, tá tudo na mente mesmo, velho. Tá tudo Tá, na cabeça, cara. velho. Tá. Tudo. Esse é o maior, pra mim, esse é o maior problema do século a resolver, é justamente viabilizar as pessoas acessarem isso. Tem tanta distração e nessa era digital é até mais difícil porque, caramba, é muita distração, bicho. É muita coisa assim, tentando a atenção da pessoa, né? Então, até pra pessoa desenvolver isso, tá mais difícil hoje em dia. Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade do que tu pensa nisso. A gente teve vários gênios ao longo dos séculos, né? Tu acredita que a gente vai parar de ter gênios por conta da distração? Cara, eu acho que vai continuar existindo gênios, só que eles vão estar com TDAH, autismo, porra. Tu entendeu o porquê da pergunta, Sim, né? sim, Porque, sim. cara, certamente tem cientistas que talvez vão ser reconhecidos daqui a alguns séculos, né? Mas, sabe? Será que a gente vai ter um novo Einstein? Será que a gente vai ter, enfim, entendeu? Ou talvez eles tenham, não sejam mainstream, não sei. Porque a distração é cara, muito tanta, mais cara, que o fácil ser mainstream desenvolvimento... hoje. Se tiver, o cara Pois vai é, aparecer. cara. Só que é aquele negócio, né, cara? Ó, Reconhecer Vamos um gênio pegar é esse- difícil também, né? Já assistiu o Gênio Indomável? Puta, Não cara, vi, cara. reconhecer um gênio é difícil. O Joseph fala sobre isso. Ele fala que você... Como é que é? Você entender coisas que as pessoas não conseguem entender, nem sempre é loucura. Pode ser visão. Sim, É. sim. É, isso. Mas sei lá, cara, eu acho que aparece. Eu também não acho que o mundo esteja tão cheio de TDAH. Eu acho que tem um montão de gente se autodiagnosticando TDAH, o cara só é preguiçoso, não foca porcaria nenhuma. Não, isso aí é. Né? Excesso de dopamina, cara. Sim. E o cara que, inclusive, os sintomas do excesso de agora É dopamina... autista. Ah, sim, né? tá louco. É, o TDAH mesmo, se eu não me engano... Até desconfio que a galera esteja fazendo isso pra comprar carro barato. Não, pra reduzir a carga tributária. É, bicho, tem um Aí, monte ó, de benefício. estrutura. Tem um monte de benefício. Meu Deus. O cara usando o sistema, né? Cara. Mas, o Tarcísio, você falou ali do caminho soberano, de alguns fundamentos por trás do caminho soberano. E vai rolar um evento agora, né? Inclusive Vai a gente rolar vai em Porto participar. Alegre. Faz o jabá aí, cara. Fala pra galera aí. Você aí, que é da região de Porto Alegre, ou de qualquer estado próximo também, se você vê como acessível, vamos ter um evento no dia 28 de fevereiro, um seminário, e no dia seguinte vai ter um workshop já para um público um pouco mais fechado, já um ticket maior, né? Mas se você quiser estar em um ambiente de seminário, onde vai ter vários palestrantes, um exemplo, o João Carelli, aí vamos ter outros como o Elídio II, o André Costa vai falar sobre Paraguai, sobre residência fiscal, sobre outros países, teoria das bandeiras. Vamos ter aí também o Estevão, que ele é responsável pela Ripples, ele ajuda empresários a estruturar esses negócios de forma mais internacional, estruturação de offshore, né? E quem mais? O Dani Torres, para falar de mineração. Eu vou estar falando lá sobre Bitcoin e vai ter mais alguns outros players também que vão falar um pouco mais sobre autocustódia, ferramentas de autocustódia como Crux, SedSigner, esses protocolos que viabilizam o cara ter Bitcoin ali um pouco mais anônimo, né? Pô, muito Então a gente vai ser legal. um evento bacana. O nome é Caminho Soberano. Esse vai ser muito mais focado em Bitcoin. Mais pra frente vão ter outros, né? Mais focado. Tem alguns que eu vou fazer mais focado em armamento e tudo mais. Mas esse aí de Porto Alegre mesmo. É pra galera mais bitcoinheira Legal. mesmo. Top, Que legal. top. E se o cara quiser comprar o ingresso, cara, quiser participar do evento, vai ser em Porto Alegre, Sim. beleza? No dia 28 de fevereiro. Isso, exato. Vai ter um workshop no dia 29. Mas No caso, o dia primeiro. Porque dia primeiro. isso, É claro, dia 29 é o não último tem, dia do né? mês, isso. Boa. E como é que o cara acessa pra ter acesso a esse Vai ticket ter um aí, QR cara? Code aqui, né?
Aqui Opa! embaixo você consegue ver, não sei se na esquerda ou na direita, mas vai ter um QR Code aí. Boa. Você pode fazer a leitura dele, você vai cair no site do Caminho Soberano, e lá no site do Caminho Soberano você vai ter as opções, ingresso normal, ingresso VIP. Legal. Clicando ali, você é direcionado para um time de atendimento no WhatsApp, aí você consegue fazer Legal. sua inscrição. Cara, indo pro final, Tarcísio. Se você tivesse que deixar uma frase, cara, pros teus filhos, ou pros teus netos, ou talvez pros teus bisnetos, que você nem... talvez tataranetos, gente assim que você nem vai ver, cara, mas que estariam vindo a partir aí da tua linhagem, cara. O que você gostaria que eles soubessem, assim, que você fala, pô, isso aqui seria um conhecimento relevante pra essa galera, ou um entendimento que esse antepassado deles teve e que fez a diferença na tua vida e que faria na tua geração? Sim. Cara, uma coisa que eu gosto de dizer sempre é seja o primeiro. Seja o primeiro. Não espere que o mundo seja bom pra você fazer sua parte, não espere ver outras pessoas fazendo. Qualquer que seja o cenário que você esteja, de dificuldade, ou talvez você não tenha acesso a alguma inspiração, se você tem algum ímpeto no seu coração, alguma moral que você queira construir ou preservar, seja o primeiro, não espere não, só seja o primeiro mesmo, e não dependa do mundo para agir, até porque, na minha visão, a nossa colheita ela não é aqui, ela é em outro lugar, então essa é a mensagem que eu deixo assim para as pessoas. Massa. Elas não esperarem o mundo ser... O sistema de incentivos ser perfeito para ela fazer a parte dela, entendeu? Eu acho que independente do sistema de incentivo, a gente tem que fazer a nossa parte, independente das consequências aqui, né? Frase de tomador de risco, né? Frase de tomador Be the de risco. first. Oh, Just do it. mas antes de encerrar, eu queria também que vocês falassem um pouco sobre o Formadores de Mercado aí. Pô, claro. Vocês vão estar palestrando lá no Caminho Soberano, né? Acho que vocês vão estar trazendo ali a visão sobre como aproveitar os movimentos de preço, de oscilação de preço do Bitcoin, porque a gente sabe que ele é muito volátil, né? Então, assim, vai ter muita gente lá que já tem Bitcoin, usa Bitcoin, tá aprendendo a fazer autocustódia. Só que aquela questão, não entende muito bem de mercado, não sabe aproveitar as oportunidades, porque essas oportunidades podem ajudar ele até a aumentar a reserva de Bitcoin dele, né? Ah, Perfeito. claro. Às vezes o cara entra no Bitcoin num preço ali, quando ele dá aquela esticada, a gente sabe como é que funciona. Tem estratégias que ele pode aumentar a quantidade de Bitcoin que ele tem, sem necessariamente botar o Bitcoin em Novo risco, recurso, né? Quer mandar bala, Rodrigão? Ah, manda tu, cara. Não tem ninguém que entende mais mercado que tu. Beleza. Cara, hoje a Formadores é um hub, um ecossistema, né? Então, desde a educação básica sobre economia, sobre geopolítica, né? Inclusive, o nosso time de gente especialista sobre mercado tem formação relacionada a isso. Por exemplo, minhas especializações, né? Eu sou pós-graduado em geopolítica, gestão de risco, dinâmica global, então as nossas soluções na Formadores são voltadas para isso. Cara, voltado para blindagem patrimonial, estruturação offshore... Opa, telefone aí. É o mesmo. Aí. Então, estruturação offshore, usar Bitcoin para blindar o teu patrimônio e construir estrutura utilizando-se de cripto. Por exemplo, tem pouquíssimas pessoas que sabem, mas em 2025, o Tether, o SDT, teve o dobro de volume de Visa e Mastercard juntas. Então, cara, cripto não é o futuro, é o presente. A galera já tá fazendo as transações agora. Tem gente que vai para fora do país, que usa cartão abastecendo com dólares uma Nomad, uma Wise, pagando 4,5%. E, cara, em cripto, você paga praticamente spread nenhum e você ganha 1% de cashback ainda. Você leva em cripto, paga em mais de 190 países. Então, as nossas soluções vão desde ajudar o investidor a ingressar no mercado até se valer do mercado para um ganho patrimonial, um aumento patrimonial consistente, sem tomar risco de maluquice. Tem muita gente que por aí no mercado, o cara vai lá e alavanca 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes em uma operação. Isso na nossa ótica é, cara, maluquice. Então o que a gente faz? Nós somos conservadores, consistentes para atuar com soluções para aumento de patrimônio da maneira certa, com criação de estrutura, para ter uma otimização fiscal e proteger, tornar soberano o indivíduo, né? Por isso que tem tanto match a gente participar de um evento como esse do Caminho Soberano, porque as nossas soluções visam a promoção de liberdade. Toda empresa, e a gente gosta de ter isso como nosso propósito, nosso norteador, né? Toda empresa que se propõe a capitalizar, ficar grande, eventualmente passar por um IPO e tal,
coloca lá no seu Golden Circle qual é o seu objetivo central. Um exemplo. O objetivo central do Golden Circle da Apple: desafiar o status quo. Então, a Apple ela não se propõe eu quero fazer iPhone. Não é isso o propósito dela. É desafiar o status quo. O propósito da Formadores é promover liberdade. Que liberdade, João? Cara, liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade financeira, liberdade intelectual. E nós temos as soluções para que essas liberdades sejam criadas, construídas, bem fundamentadas, muito bem regadas na vida do nosso aluno, do nosso cliente, para que ele possa efetivamente, ao final da jornada conosco, ser livre, que é o que a gente se propõe como objetivo central, cara. Formadores é uma ponte entre o que o cara é e o que o cara quer ser. Sim, tem um educador americano que ele é não sei se você já ouviu falar, o Simon Sinek, que ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Tem até um vídeo bem curtinho dele que ele explica, né? Que inclusive ele chama de Golden Circle, que é o... Esse cara não tem um TED Talk? Tem. É o Simon Sinek, ele tem um TED Talks, e nesse TED Talks que ele justamente mostra ali o círculo do porquê, né? E ele explica o porquê que você deve começar, né? Pelo porquê. Ele fala que as pessoas não compram o que você faz ou como você faz. Eu imagino que boa parte dos seus clientes talvez nem entende 100% ali, mas vocês conseguem transmitir propósito para ele, e isso ganha ponto de credibilidade, de confiança, um voto, né? De confiança e tal. E ele explica que os negócios, não de agora, isso não é de agora não, já tem desde a era da bolha.com e tudo mais, os negócios que tendem a prosperar são aqueles negócios que começam pelo porquê. Porque as pessoas, elas são muito mais, 90%, 99% emocionais do que racionais. E as pessoas, elas têm expectativas e propósito, né? Então, Claro, ela tem visão de mundo, assim. Sim. Se você consegue fazer a pessoa enxergar a sua visão de mundo, a parte técnica, a operação, você vai conseguindo transmitir ela com o tempo. Mas o que faz ela decidir apostar no seu projeto, por exemplo, a sua marca, eu compro ela sem precisar, a gente conversou lá, sem precisar entender tão bem o modus operandi operacional. Porque eu consigo compreender que existe um porquê forte no que você está fazendo, existe um propósito, né? E isso acelera muito as vendas. Então, os negócios que mais prosperam são aqueles que focam muito mais no porquê. Sim. Não que você vai ignorar o como ou o que, isso aí você vai fazer também. Sim, claro. Mas o foco da sua comunicação tem que ser no porquê, no propósito. Porque no final das contas, né, cara, não é sonho de ninguém. Meu sonho é investir em cripto. Não. Meu sonho é ser livre, é ter mais tempo com a minha família, não ser oprimido pelo Estado, é não achar um arroz meio, caro, né? enfim. Ele não é um fim. Pra mim, Ponte, o Bitcoin é uma ferramenta, né? O Bitcoin é uma ferramenta, o formador de mercado é uma ferramenta para pessoas, o Caminho Soberano é uma ferramenta, vocês dois são ferramentas. Nós não devemos ter orgulho de nada do que fazemos. Acho que toda a honra e glória que a gente deve ter é para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resto é só, pedir para que, se ele tiver alguma missão para nós, que a gente possa ser usado como ferramenta na vida dos outros. E é isso, todos nós somos ferramentas, o Bitcoin é uma ferramenta. O Bitcoin não vai te levar pro céu. Não. O Bitcoin não vai te Tem levar. gente que quase faz um culto ao Bitcoin, mas eu também concordo que... É porque tem vários graus de salvação, né? Tem um contexto financeiro, tem contexto social, tem contexto... Tem uma frase que a gente fala lá na Formadores que é pra salvação da tua alma, Jesus Cristo, e pra salvação do teu patrimônio, Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo que auxilia muito você conseguir reservar riqueza, reservar sua própria energia, que é seu tempo e tudo mais. Sua atenção é algo que não pode ser negligenciada. É verdade. Você tem que aprender ao que se dá atenção. Hoje, Instagram, rede social... Cara, se aquilo que você assistiu não te fortalece, não ajuda você a pensar melhor, não ajuda você a performar melhor, apaga, bloqueia, diz que você não quer ver mais. Foca, velho. Foca. O foco, pra mim, é muito importante, né? Nossa, foco é dizer não a muitas coisas boas, né? Porque quando você começa também a acessar muitas pessoas, você tem muito network, é uma enxurrada de pessoas propondo você, fazer isso. E aí você pra todo mundo. Inclusive o pessoal do Traction, a gente falando sobre planejamento estratégico, ele fala que às vezes o melhor planejamento estratégico é decidir o que não fazer. Sim. Né? Porque tu vai crescendo, vai surgindo um montão de coisa e muitos empresários caem no erro de fugir e abandonarem seu propósito para ir em outras aventuras de verão aí e esquece daquilo que nasceram para fazer, né? A gente nasceu para promover liberdade, cara. E é o que a gente vai fazer até o fim, né? Vocês, como é que vocês começaram no Bitcoin assim? Como é que vocês
começaram a mexer com Bitcoin? Quem foi que auxiliou O vocês precursor do negócio? Isso, é. Cara, a minha história com Bitcoin remonta lá de 2017. E eu cheguei ao Bitcoin, cara, porque eu investia com uma corretora nacional. Corretora é grande. Você é ex-banqueiro, né? Ex-banqueiro não, senão... Ex-bancário, Se fosse, Uma letra muda tudo. Muda tudo, se cara. fosse banqueiro, de não tinha entrado em banco pra um Bitcoin. funcionário de banco. Mas eu trabalhei no Bradesco por muitos anos. Sim. Tive cargos de gerência no banco e tudo mais. Mas... claro, tinha meus investimentos em mercado financeiro tradicional. E nessa de investir no mercado financeiro tradicional... Cara, eu tava um dia no LinkedIn... E eu já tinha uns amigos que me falavam de Bitcoin, mas eu vi um fundo sendo divulgado lá no LinkedIn e a performance dele tava tipo assim, 100% nos últimos 3 meses. Eu olhei e falei assim, 100% nos últimos 3 meses? E aí eu vi que era... do golpe, né? Pois é, mas aí eu vi que era um fundo de investimento. Daí eu falei assim, puxa, num fundo de investimento, dentro desse grande banco aqui, eu não vou falar o nome do banco, mas um banco bem grande, e banco de gente visionária, assim. Falei, caraca... O que é isso aqui? E era o Hashdex, alguma coisa. O fundo, se eu não me engano. Ou Hash, sei lá o que, não me lembro. E aí, eu fui estudar qual que era a composição da carteira do fundo, né? E tem um site não sei se é na B3 ou o quê, que você consegue ver com um certo delay para trás a posição do fundo. Então, você joga lá o ticker do fundo e você vê o que ele tava rodando. E eu vi que o fundo tava segurando Bitcoin. E aí eu tinha uns amigos que estavam me enchendo o saco por causa de Bitcoin. E eu falava pra eles, não, isso é uma pirâmide, isso é uma bolha e tal. Mas nunca tinha ido estudar. Daí eu tomei vergonha. Falei, bicho, eu vou estudar esse negócio. E aí eu fui estudar. E, cara, funciona muito bem no Bitcoin a alegoria do... Mito da caverna. Do mito da caverna. Platão. De Platão. Ou até da Alice do País das Maravilhas, Sim, a sim. Toca do Coelho. Cara, tu vai entrando Mais assim... fundo do que você imagina. Cara, tu acha assim, não, vou estudar esse negócio assim, tuf. Aí tu, opa, economia austríaca, filosofia, honra, pá. Tu começa a voltar no tempo, voltar na história e falar assim, tá, então isso aqui é o problema. Não, pera, mas pra esse problema teve esse problema. Pra esse problema teve esse problema. Aí, quando você vê, você já tá lá no Império Romano descobrindo por que ele caiu, que os caras... O Império caiu. Aquela do Império. Você já assistiu o The Hidden Secrets of Money, de Mike Maloney? Não, cara, não vi. Você entra em inglês? Sim. Eu vou te mandar, então. Pô, que legal. Excelente. São 10 episódios, assim, bem narrado, muito legal. Que legal. Ó, tu viu? Eu não me lembro em 2017 se tinha, mas eu fui do jeito mais old school, procurando e Google isso aqui, pesquisa e tal. Ele apresenta nesse documentário a infraestrutura completa do Banco Central, no caso Federal Reserve, né, porque ele é americano. A participação do Isso, JP Morgan, tudo. Toda, não entra assim, ele não entra naquela questão da reunião, né, lá de trás isso, da não. casa. Mas ele mostra o modus operandi, como é que a máquina funciona, como é que e por que enfim, aí eles mostram lá a emissão pelo Tesouro, a recompra pelo é Banco tudo Central. falso, tudo mais lá. Mas é muito bom. Então deixa eu só fazer mais uma, eu vou fazer uma puxada aqui pro à vontade, para ver se eu faço aqui um corte bem curtinho. Se você é de Porto Alegre ou de alguma cidade próxima ou de algum estado próximo e quiser participar de um evento onde estaremos reunindo palestrantes, convidados, empresários, pessoas que estão buscando desenvolver autonomia e autorresponsabilidade para si mesmo, eu quero te convidar para o evento Caminho Soberano. Vai ser ali na capital, Porto Alegre. E nesse evento, o objetivo é que você se conecte com pessoas que te auxiliem a desenvolver habilidades e conhecimento para que você seja mais soberano, que você seja mais independente. Então você vai ter acesso a ferramentas que te tornam mais independente. Então ferramentas que te tornam independente financeiramente, como o Bitcoin. Você vai ter até acesso a ferramentas que te tornam independente juridicamente. Você vai ter acesso a estratégias de estruturação de offshore, acesso a pessoas que sabem estruturar isso. Também auxilia na proteção patrimonial dentro do mundo Fiat. E também acesso a pessoas que você pode formar network, quem sabe desenvolver negócios. Então vamos falar muito de negócios lá. Então é isso, fica aí o convite, clica aqui nesse link e só se inscrever e aguardo você lá, beleza? Top, maravilha. Então, Tarcísio, cara, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Foi um papo descontraído, bom demais não ter roteiro. É maravilhoso. Trocando ideia, deixar a ideia. E qual é a vantagem pra qual é a vantagem pra
participar da Formadores aí? Formadores de mercado, pra quem estiver lá no Caminho Soberano, você só vai contar lá. Maravilha. Cara, a gente vai separar um desconto legal pra quem estiver lá no evento. Sim. E provavelmente vamos entregar também uma análise patrimonial. Tá. Então, como Formadores é um ecossistema, poder analisar o patrimônio de cada um, olhando o patrimônio de cada um, falar, cara, a otimização mais adequada ao seu perfil é essa e essa, né? E certamente vai ter aí um cupom de desconto devido à parceria aí com o Tarcisão, com o Cabinho. Você quer fazer um vai ser convite bem pra sua legal. palestra, então? Ou você ainda tá decidindo o tema? Não, tá decidido, olha Já só. diga aí mais ou menos o que é que o cara Boa. o que é que a pessoa que vai pro evento vai esperar da sua palestra, por exemplo? Maravilha. Se você vai estar no evento do Caminho Soberano, fique ciente de que você entenderá por que o dinheiro fiduciário ele é quebrado, qual foi o maior erro do mundo em termos monetários, a quebra do lastro entre o dólar e o ouro no dia 15 de agosto de 1971, uma decisão do Richard Nixon. Chega lá, eu vou te explicar o dinheiro, o problema que aconteceu com o dinheiro, a oportunidade que deriva disso e a solução. Eu te espero lá, vai ser um evento incrível, vai ser muito massa. Vai ser muito legal. Aguardamos você no Caminho Soberano. Vai ser É top. isso aí. Tarcisão, obrigado. Obrigado por você. participar, cara. Valeu, Prazer, Tarcísio. um prazer. Valeu. Tamo junto. Gente, ficamos por aqui com o nosso podcast da Formadores de Mercado. Fiquem ligados, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho, deixa teu like aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa teu comentário, porque a gente sempre olha comentários e nós sempre respondemos os comentários de vocês. Não se esqueçam também de seguir a Formadores de Mercado lá no Instagram, @formadoresdemercado. Tarcísio, quer deixar teu arroba também? Sim, é @o Caminho Soberano e o meu pessoal é @Tarcísio M Prado. Maravilha. E se você tem alguém que você acredita que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, Boa. envia pra essas pessoas, cara. Compartilha no Instagram, compartilha nas tuas redes sociais, em grupo de família, grupo de amigo, porque de verdade o que nós conversamos aqui vale ouro. Ouro verdade, mesmo. É verdade. A minha vida foi transformada por pessoas que me falaram sobre Bitcoin. Isso transformou o jogo pra mim e me colocou em mesas maravilhosas como essa. Se vemos na próxima. Até lá. Valeu. Valeu. Valeu, seja rico.